Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Canção Nova Notícias de hoje. O almoço especial do Papa no Dia Mundial dos Pobres. Direto de Recife, as últimas informações do Congresso Eucarístico Nacional. Farmácias sem medicamentos básicos. Falta de remédio. Saiba o que está causando o desabastecimento de antibióticos, antialérgicos e até analgésicos. Transição presidencial. Próximo governo deve criar novos ministérios para abrigar partidos da base aliada. A menos de 15 dias para o início do advento, a decoração natalina já enfeita o Nordeste brasileiro. E no quintal onde viveram os 3 pastorinhos de Fátima, época de colher azeitonas. Segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. O Canção Nova Notícias já começou. Boa noite. Neste domingo, Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco celebrou a missa na Basílica de São Pedro, rezou a oração do Ângelus e participou de um almoço muito especial. Na verdade, um banquete oferecido a mais de 1.000 pessoas em situação de vulnerabilidade. Veja na reportagem de nossos correspondentes em Roma, Joyce Mesquita e Leonardo Vieira. A inspiração para sua homilia veio das 2 exortações que Jesus fez no Evangelho deste domingo. Não vos deixeis enganar e dai testemunho. Non lasciatevi ingannare, prima indicazione del Signore, seconda rendete testimonianza. Segundo o pontífice, Jesus quer nos livrar do engano de ler os fatos dramáticos de modo supersticioso ou catastrófico e convidou-nos a nos questionar diante de tantas calamidades, perante a Terceira Guerra Mundial, a fome. Poderei eu desperdiçar dinheiro, o sentido da minha vida, sem me encher de coragem para seguir em frente? Francisco exortou a romper a surdez interior que nos impede de ouvir o grito de sofrimento dos mais frágeis e reforçou: é preciso ir aos cantos das cidades, aqueles ângulos escondidos, escuros. Lá se vê tanta miséria, tanto sofrimento e tanta pobreza descartada. Si vede lì tanta miseria, tanto dolore, tanta povertà scartata. O Santo Padre encorajou todos a não se deixar enganar, não dar ouvidos aos profetas da desgraça, às sirenes do populismo, nem aos falsos messias, que, em nome do lucro, proclamam receitas úteis apenas para aumentar a riqueza de poucos. Mas, ao contrário, devemos dar testemunho, aproveitando as ocasiões para testemunhar o Evangelho da alegria e construir um mundo fraterno, permanecendo sempre ao lado dos mais frágeis. Stando a fianco sempre dei più deboli. Depois da missa, na oração do Ângelus, o Papa meditou acerca da perseverança, que significa construir o bem todos os dias e permanecer constante nele, sobretudo quando a realidade à volta nos impele a fazer outra coisa. Nos apelos finais, Francisco mencionou a COP27 sobre o clima que acontece no Egito, dizendo que espera que sejam dados passos em frente, com coragem e determinação, na sequência do Acordo de Paris. Recordou ainda que permanece próximo aos irmãos e irmãs da Ucrânia, com orações e solidariedade concreta, reforçando que a paz é possível e que não podemos aceitar a guerra. Non rassegniamoci alla guerra. E após o Ângelus, na Sala Paulo VI, o Santo Padre participou do almoço com cerca de 1.300 pessoas que recebem assistência de instituições católicas, como a Caritas de Roma, Comunidade Santo Egídio e associações cristãs de trabalhadores italianos. E o Dia Mundial do Pobre também movimentou a igreja aqui no Brasil. Em Brasília, o cardeal Dom Paulo César celebrou a Santa Missa no setor comercial sul. A área é conhecida por abrigar moradores em situação de rua no Distrito Federal. E nós vamos chamar Ronaldo da Silva, direto de Brasília. Ronaldo, deve ter sido uma celebração muito bonita, não é mesmo? Boa noite. Foi bonita e repleta de momentos profundos com pessoas em situação de rua, Elaine. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham.
O cardeal Dom Paulo César Costa afirmou que é fundamental celebrar a data porque é dar voz e vez àqueles que são esquecidos pela sociedade. Após a celebração, Dom Paulo visitou um dos principais pontos de consumo de drogas de Brasília. O cardeal enfatizou que são nessas pessoas que a igreja encontra o Cristo. No local foi oferecido um jantar para os moradores em situação de rua e a arquidiocese também distribuiu cartões de assistência social. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está terminando a montagem do gabinete de transição. Os núcleos temáticos podem dar uma ideia da quantidade de ministérios que serão criados na próxima gestão. São 31 grupos. O futuro governo precisa abrigar os partidos da base de apoio. No segundo turno, 12 siglas apoiaram a chapa vencedora. A ampliação no tamanho do ministeriado pode aumentar os gastos com a máquina pública e apertar o orçamento. A estrutura governamental do país conta como principais órgãos do Poder Executivo os ministérios. Educação, Saúde, Justiça e Defesa são exemplos de pastas de Estado, necessárias independentemente de governo. Já outros ministérios são criados para abrigar aliados ou por falta de representação de grupos da sociedade. Desde a redemocratização, o Brasil tem, em média, 29 ministérios. No governo Sarney, o número de ministérios chegou a 27. Na era Collor, 16. No de Itamar Franco, 28. FHC, 30. Lula, 37. Dilma, 39. Temer, 29. E no atual governo Bolsonaro, 23. Os governos petistas foram os responsáveis por abrigar o maior número de ministros. No futuro governo, essa regra deve permanecer. Mas essa quantidade é necessária? O primeiro problema será com o espaço. No projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, a esplanada dos ministérios tem apenas 17 prédios. O segundo será financeiro. Este economista acredita que a criação de uma nova pasta gera custos. As nomeações do ministro, secretário executivo, comissionados e a montagem da estrutura física devem ser levados em consideração. Tem um impacto de custos, porque você tem que pagar os novos dirigentes, em geral com gratificações mais altas, tem que montar uma estrutura toda para aquele ministério poder funcionar. E nós temos umas contas públicas que têm os gastos muito altos, né? Então isso não seria conveniente do ponto de vista financeiro. O cientista político afirma que a ampliação de ministérios é natural. Para ele, não haverá aumento exponencial de custos. Em grande parte são ajustes estruturais, visando ali retirar de um e colocar no outro, tentando alocar as pastas dentro de uma estrutura já construída. Ministérios novos geralmente surgem de desmembramento de outras estruturas. A estrutura do próximo governo ainda não foi definida, mas a promessa é criar pelo menos mais 8 ministérios. Na campanha, Lula mencionou criar a pasta dos povos originários, igualdade social e pequenas e médias empresas. 6 ministros do STF estão em Nova York para um ciclo de palestras sobre respeito, liberdade e democracia, a convite do grupo empresarial LIDE, que pertence ao ex-governador de São Paulo, João Dória. Na oportunidade, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a regulamentação das redes sociais. Os ministros foram confrontados por manifestantes brasileiros que questionam o resultado das eleições e o cenário atual no país, alegando censura e perseguição política a opositores de Lula. Enquanto isso, aqui no Brasil, continuam as manifestações em frente aos quartéis generais. Em Brasília, a expectativa é que amanhã, feriado da Proclamação da República, milhões de brasileiros se reúnam em frente ao quartel-general do Exército. O Movimento Verde e Amarelo alega censura a canais de direita, falta de transparência e lisura no processo eleitoral e falta de equidade na disputa entre os 2 candidatos à presidência. O constitucionalista Ives Gandra Martins comenta a diferença de posicionamento do TSE e das Forças Armadas em relação às manifestações. Enquanto forem apenas manifestações sem violência, elas podem ser feitas sem que isso prejudique a ordem e sem que isso represente uma violência à democracia.
evidente que essa manifestação do Ministério da Defesa está em contradição com aquela do Tribunal Superior Eleitoral, que fez censura, não permitiu que as redes conservadoras, algumas delas, pusessem as suas posições, mostrando, portanto, uma maior abertura à liberdade de pensamento pelas Forças Armadas e uma menor abertura para a liberdade de pensamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Nada obstante, nos comentários anteriores feitos pelo ministro Alexandre de Moraes, antes de ser ministro, ele defendia, em relação ao artigo 220, a absoluta liberdade de expressão, que seria inconstitucional qualquer limitação. E o fim de semana foi com festa e muita oração, pregação, Santa Missa, para marcar os 21 anos da fundação da Canção Nova em Brasília. A celebração desta data tão importante aconteceu na paróquia Imaculada Conceição de Maria, em Taguatinga. Aqui na capital federal, a Canção Nova tem como principal foco da sua evangelização a rádio, a TV, a loja e os eventos. Nosso agradecimento a Deus por todos os membros da Canção Nova que já passaram por aqui e por você, que, de alguma forma, ajuda essa obra de evangelização. Na véspera da abertura da cúpula do G20, o líder chinês Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniram pela primeira vez na ilha da Indonésia. O encontro acontece depois de uma série de divergências ligadas ao comércio de Taiwan. Xi Jinping e Joe Biden defenderam a necessidade de evitar o conflito e de melhor administração das relações entre as duas potências. Biden expressou o desejo de que os dois países administrem as diferenças e evitem que a concorrência vire um conflito. Xi Jinping disse esperar que China e Estados Unidos conduzam a relação de forma adequada, pois o mundo chegou em uma encruzilhada. Disse estar disposto a manter uma conversa sincera com Biden sobre temas estratégicos. Reflexões e colocações marcaram o penúltimo dia do Congresso Eucarístico Nacional, sediado na Arquidiocese de Olinda, em Recife. Vamos ao vivo ao Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Quem está lá é o repórter Emerson Tersini, e ele tem as informações do dia para nós. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos os que acompanham o Canção Nova Notícias nesta segunda-feira. Sem dúvidas, o grande destaque deste dia de Congresso Eucarístico Nacional foi o Simpósio Teológico. Simpósio nada mais é do que uma reunião onde um grupo de pessoas discute determinado assunto. E todo o assunto aqui gira em torno da Eucaristia. A nossa reportagem acompanhou um pouco mais cedo a participação neste Simpósio Teológico do Dom Leomar Brustrolin, que ele que é bispo, arcebispo, melhor dizendo, da Arquidiocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele que partilhou um pouco sobre Eucaristia e iniciação à vida cristã. Como, de fato, podemos ser fiéis, nos engajarmos nas comunidades, nas paróquias e fazer, de fato, a tão ensonhada experiência com a Eucaristia, com Jesus no Santíssimo Sacramento. Dom Leomar falou para a gente um pouquinho sobre este assunto. Conferimos a partir de agora. A conversão pastoral a partir da Eucaristia depende necessariamente do testemunho, porque se as palavras convencem, são os exemplos que arrastam. Numa sociedade como a nossa, onde existem tantas opiniões, tantas formas diferentes de interpretar a realidade, somente quem viver o Evangelho, quem seguir Jesus Cristo na prática, no dia a dia, com atitudes que recordem Jesus, é que poderão fazer que seus netos, seus filhos, seus sobrinhos possam se tornar de fato cristãos. Nós não conseguimos atrair de outra forma que não seja pelo testemunho. Muito bem, então informação importante, declaração muito importante e pertinente do Dom Leomar a respeito deste simpósio teológico. Então a participação e o nosso testemunho é fundamental nesse processo eucarístico. Lembro a todos, Wallace, que amanhã, terça-feira, dia 15 de novembro, é o último dia do Congresso Eucarístico Nacional. Nós teremos dois momentos importantes nesse dia 15. Às 9 da manhã acontece a inauguração da Casa do Pão, que é o legado deste Congresso Eucarístico para a Arquidiocese de Olinda e Recife e também para toda a comunidade. E às 4 da tarde, 16 horas, Santa Missa de encerramento do Congresso no Marco Zero da capital pernambucana. Nós seguimos acompanhando todas as movimentações e traremos no Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV e internet a serviço da vida e da esperança. Eu me despeço de todos vocês, desejo uma ótima noite e você confere a partir de agora uma reportagem que preparamos com um resumo de como foi o fim de semana bem agitado no Congresso Eucarístico Nacional. Muitas atividades com
bênçãos de Deus e também a materna proteção de Nossa Senhora. Vamos acompanhar. Congresso Eucarístico, lugar de adoração a Jesus sacramentado, sem deixar de lado a demonstração de carinho àquela que foi o primeiro sacrário vivo. Toda vez que a gente pede, a nossa mãe nos atende. Então, cada vez mais ela faz nos aproximar da Eucaristia, rezando os mistérios do terço. Por Maria, aproximar o povo a Jesus. Confirmação de um ensinamento da Igreja, de que a mãe é o caminho seguro que nos leva até Deus. E a mãe de Deus. Fiéis da Arquidiocese de Olinda e Recife rezaram em todos os santuários dedicados a Nossa Senhora o Santo Terço. O Santuário da Mãe Rainha, em Olinda, refletiu o segundo mistério junto do bispo de Londrina, Dom Jeremias, e dos padres do movimento de Schanstatt. Nós, devagar, vamos compreendendo a profundidade do sacramento da Eucaristia e é isso que é a conversão. A conversão tem que ir acontecendo. A vida de Nossa Senhora é um verdadeiro evangelho. A lealdade, o discipulado, a sinceridade, a autenticidade de coração que Nossa Senhora tem, ela quer transmitir a todos nós para que nós sejamos discípulos sempre mais autênticos e melhor. Depois da oração do terço, hora de colocar em prática o amor de Deus, testemunhando a alegria. Juventude é sinônimo de decisão. E aqui no Congresso Eucarístico Nacional, eles escolheram a melhor parte, o de participar de uma vigília eucarística. Momento de transformação, de renovação e de mudança de vida no Espírito Santo. Porque Deus é tudo, Deus é amor, Deus é carinho, Deus é cuidado, né? Então eu recomendo a todos que assistem, né? Ame Deus, escolha Deus para a sua vida. Ele pode ser a sua única salvação. A Maria veio de Santa Maria do Cambucá para participar da vigília. 3 horas separam a cidade do interior pernambucano do centro de convenções em Olinda. Esforço de 30 jovens que valeu a pena. A gente tem que ser disponível ao chamado de Deus, né? A perseverança e a intimidade com Cristo, com o Espírito Santo e com a Virgem Maria, para mim é tudo. E antes que nos esqueçamos, que tal uma dica para crescer na vida espiritual? Hoje, aqui no Congresso Eucarístico Nacional, minha dica é: adorem a Jesus, estejam em adoração, fiquem junto com Ele, dobrem o joelho, rezem, peçam, agradeçam, louvem, entrem em contato com Jesus, que esse é o caminho que vale a pena. Muito legal a dica e muito bacana os jovens se manifestando nesse evento. A cobertura de eventos da igreja como o Congresso Eucarístico Nacional em Recife só é possível porque sócios e benfeitores nos ajudam a manter o sistema Canção Nova de comunicação no ar. Neste mês de novembro, nós já alcançamos 34% da meta do projeto Dai-me Almas. Acesse clube.cançãonova.com para se tornar um sócio dessa obra de evangelização. Você também pode você também pode contribuir através do Pix. Nossa chave, pix.doação@cançãonova.com. Desde já o nosso muito obrigado por sua generosidade. Nos últimos 2 anos, os casos de diabetes aumentaram 16% em todo o mundo. O Brasil é o 6º país em números e o 1º da América Latina, Elaine. No Dia Mundial de Combate ao Diabetes, a conscientização é uma aliada na prevenção da doença, que silenciosamente afetou só no ano passado 537 milhões de adultos no mundo. Boa noite para você também, Elaine Gomes falando de São Paulo. E nos últimos 2 anos, agora sim a gente vai ver a reportagem de Belo Horizonte sobre o diabetes. Nos últimos 2 anos, os casos aumentaram 16% em todo o mundo. O Brasil é o 6º país em números e o 1º na América Latina. No Dia Mundial de Combate ao Diabetes, a conscientização é uma aliada na prevenção da doença, que silenciosamente afetou só no ano passado 537 milhões de adultos no mundo. Quem vê a alimentação da Deise nem imagina que há pouco mais de 2 anos era bem diferente. Eu fazia o consumo excessivo de alimentos como refrigerantes, muito carboidrato e alimentos com muito açúcar. Comia bastante doces. A mudança foi forçada e veio depois que o corpo deu sinais de que algo não estava bem. A sede excessiva, urinava excessivamente, além da perda de peso sem explicação. Medi a glicemia, verifiquei que estava descompensada e ao procurar um médico, ele diagnosticou que sou diabética.
A diabetes é uma alteração metabólica que leva à elevação dos níveis de glicose, de açúcar no sangue. Quando falamos de diabetes, nós temos basicamente, normalmente, 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A epidemia global que vivemos hoje diz respeito ao diabetes tipo 2. A doença silenciosa, que tem crescido nos últimos anos, afeta quase 16 milhões de adultos no país. A estimativa da Federação Internacional de Diabetes é que até 2045, mais de 23 milhões de brasileiros tenham a síndrome. Na maioria dos casos, o diabetes pode ser evitado com um estilo de vida mais saudável. A obesidade, por exemplo, é o principal fator de risco para a doença. Um estilo de vida saudável, uma prática regular de atividade física, um controle adequado do peso, uma baixa ingestão de alimentos ultraprocessados, uma alimentação mais natural e mais saudável, rica em fibras e bem balanceada, é a principal forma de tentarmos reduzir a ocorrência do diabetes tipo 2. Há prevenção para a doença, mas se surgir, pode ser controlada, como tem sido com a Daisy. Hoje eu procuro comer e me alimentar da forma mais saudável possível, comendo os alimentos naturais, frutas, legumes, alimentos que me trazem benefícios. A gente vai agora para São Paulo. Esse assunto é a preocupação com a falta de remédio. Vamos conversar então com a Elaine Gomes, a repórter de São Paulo. Seja bem-vinda, Elaine. Olá, muito obrigada. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Realmente essa é uma situação para ficar em alerta. O brasileiro que tem ido a farmácias e drogarias tem se deparado com a falta de alguns medicamentos básicos, como antibióticos, antialérgicos e até analgésicos. O desabastecimento se dá pela ausência de matéria-prima e insumos. A chegada de remédios na farmácia traz um certo alívio a pacientes. O problema é que medicamentos básicos, como antibióticos, nem sempre estão na carga. É uma situação muito difícil de um pai aflito, uma mãe com uma criança, muitas vezes de meses, que precisa de um antibiótico, com quadro de infecção pulmonar, com quadro de infecção urinária, que é muito comum em consultório. Você tem que apelar para internar essa criança, cujo quadro clínico, em outra época, não necessitaria uma internação, pelo simples fato de ele não encontrar o medicamento em farmácia. Os relatos de falta de medicamentos em drogarias contribuíram para um levantamento do Conselho Federal de Farmácia. De julho a setembro, 671 farmacêuticos foram entrevistados em todo o país. 95% dos profissionais alegaram escassez de medicamentos como antibióticos, expectorantes, entre outros produtos utilizados no tratamento de infecções respiratórias. Antialérgicos e analgésicos também faltam em algumas farmácias. Este médico, que recebe representantes do setor farmacêutico, diz que um dos motivos pela escassez tem sido o conflito na Ucrânia. Isso interferiu nas importações dos princípios ativos desses medicamentos. Diante dessa situação, vale a busca em várias farmácias e medicamentos sem marcas, mas que possuem o mesmo princípio ativo e sempre com orientação médica. E mudando de assunto, quem gosta de economia ganhou uma nova opção de lazer em São Paulo, o Museu da Bolsa de Valores. Nossa equipe foi conhecer esse espaço que traz a história da economia no centro financeiro do país. Venda de ações escritas à mão em um escritório mostra o antigo rádio trazendo novidades do mundo econômico. Tudo isso faz parte do recém-inaugurado Museu da Bolsa de Valores de São Paulo. É um museu que conta um pouco dessa história das bolsas no Brasil e das fusões e de todas as transformações que isso impacta na sociedade. Navegando pela história da venda de ações na Bolsa de Valores, o museu mostra maquetes táteis com a estrutura antiga do local, além dos famosos telefones que tocavam a todo instante para negociações.
O museu tem vários espaços interativos e imersivos. Neste daqui, por exemplo, é possível ver como funcionavam os pregões com a chegada da tecnologia dos telefones. Além de aprender um pouco mais sobre o que é uma bolsa, o que é o mercado financeiro, o que é uma IPO, aqui também a gente vai poder ter interatividade, e aprendendo e tocando nas coisas, sentindo. Então é muito bacana você poder experimentar uma série de atrações interativas. Quem visita o museu também pode ver as modificações que a tecnologia trouxe ao longo do tempo. No telão real da Bolsa de Valores, que fica no andar inferior ao museu, é possível ver como a B3 trabalha hoje. Hoje a bolsa é completamente virtual, é totalmente digital. Aqui na sede do museu, vocês vão poder também ver o grande telão onde tem todas as transações que acontecem diariamente nas bolsas do mundo e do Brasil. E para quem se interessa por economia e por mercado de ações, uma boa notícia. A entrada no museu é de graça. Entre no site, veja os horários das nossas programações e é só chegar. Caso você não tenha reservado o seu ingresso, você também pode chegar aqui e entrar no museu. E com essa dica de passeio, a gente encerra a nossa participação daqui da cidade de São Paulo. Lembrando que logo em seguida tem a transmissão da missa direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, aqui na capital paulista. Todas as segundas e quartas-feiras está acontecendo a jornada de oração com o tema Unidos Alcançaremos a Vitória. E o assunto do momento, Copa do Mundo. Começa no próximo domingo a mais aguardada competição de futebol do planeta. E a seleção brasileira se apronta para a primeira partida contra os sérvios. A seleção brasileira já está em Turim, capital de Piedmont, no norte da Itália. O desembarque foi neste domingo, depois de 11 horas de voo do Brasil ao continente europeu. O técnico Tite e os atletas Everton Ribeiro e Pedro chegaram juntos. A delegação brasileira vai ficar 5 dias no centro de treinamento da Juventus, na Itália, até o embarque para Doha, no Catar, que deverá acontecer no sábado, dia 19. A primeira partida do Brasil é contra a Sérvia, na última quinta-feira de novembro, dia 24. Agora é ficar na expectativa, né? Começa no dia 27, o último domingo desse mês, o Advento, tempo em que vivemos a expectativa do nascimento do menino Jesus, sempre acompanhada das tradicionais decorações natalinas. Um tempo litúrgico muito aguardado por crianças e adultos. Já é tradição. Na segunda metade do mês de novembro, a 15 dias do Advento, a decoração natalina chega às cidades. Neste shopping de Aracaju, os enfeites foram inaugurados nesta semana. No centro está a árvore de Natal e todos os ambientes lembram um parque infantil, repleto de presentes. Tudo para destacar o espírito de fraternidade entre os povos que envolve esta época do ano. Então é para toda a família nosso Natal. A gente tem um presépio, a gente também tem espaços instagramáveis para tirar fotos que as crianças, as famílias gostam. Tem um jardim de inverno iluminado que à noite fica lindo. A gente também ele fica aberto, né, para os clientes entrarem e tirarem fotos. Muita gente já aproveita para registrar o momento. Eu gosto muito de vir no shopping, tirar foto para ficar com recordação. Todo ano eu venho para cá. O Natal só ganha sentido quando lembramos do aniversariante. Quem chega para ver a nova decoração é recepcionado pelo presépio, que conta com personagens em tamanho quase natural. O primeiro presépio foi representado no século XIII por um grande santo muito conhecido da igreja, São Francisco de Assis. Ele estava numa pequena cidade da Itália, precisava evangelizar os moradores, contar a história do nascimento de Cristo. Foi aí que ele teve a ideia de utilizar pessoas como personagens do presépio, do momento do nascimento. Todo mundo já sabe que pode amar, né, aquela árvore, a tradicional árvore de Natal, mas não podemos esquecer, né? Claro, tem as bolas coloridas, toda a luz que o Natal traz, né, os pisca-piscas, mas não esquecer que o presépio, né, deveria estar e deve estar no centro, né, ali na nossa casa, numa experiência que reúna toda a família. E o tempo no feriado? Ter sol, calor, mas os temporais de primavera vão marcar o dia da proclamação da República pelo Brasil. Tudo por causa desse corredor de umidade que mantém as nuvens carregadas.
Não chove apenas nessa área do Nordeste, entre o Maranhão e o interior do Pernambuco, e também no sul do país. Após a passagem de uma frente fria, o tempo abre e fica abafado. Os termômetros chegam próximos dos 30 graus por lá. E tem alerta para temporais entre o Sudeste e a região Norte, como a gente vê aqui no mapa, nessa cor laranja. E Brasília está na rota dessa chuvarada, que é prevista para a semana toda. Amanhã faz 26 graus. E aqui no Sudeste, as temperaturas variam entre 27 e 31 graus. Em São Paulo, a chuva será mais irregular e passageira. Os maiores acumulados são esperados nas proximidades do sul de Minas Gerais. O interior mineiro, as áreas de Serra do Rio e o sul do Espírito Santo exigem atenção. As tempestades podem vir com raios, granizo e até ventania. Feriado prolongado com a cara da primavera, Wallace. É isso aí, Elane, legal, né? Em Portugal, outono é a estação do momento. Nessa época do ano, uma tradição é mantida desde o início do século XX, a colheita de azeitonas. E em Fátima, nos fundos da casa onde vivia a família de Irmã Lúcia, a atividade continua. E do mesmo jeito que era realizada pelos 3 pastorinhos e seus pais. O outono avança e com ele a colheita de azeitonas. O processo é milenarmente conhecido e começa numa época do ano, quando uma parte está madura. Colhe-se com as mãos ou com o auxílio de uma pá elétrica. Atrás da casa que era da família de Irmã Lúcia, em um dos terrenos do Santuário de Fátima, tira-se as azeitonas que serão levadas para a cooperativa de olivicultores da cidade. Depois, o azeite é utilizado nos serviços litúrgicos do santuário. Sempre foi um produto muito valorizado, até pelas características do produto em si, que é um servir de alimento base, às vezes era só uma leguminosa e azeite praticamente, e também para os outros efeitos que eles têm, para iluminar. Na região dos Valinhos, há cerca de 5.000 oliveiras e a média anual de produção é de 3.000 litros de azeite. Uma tradição que passa de geração em geração e com algumas mudanças no processo de transformação e também de apreciação. Hoje em dia tenta-se apanhar e transformar logo, para o azeite ser de boa qualidade. Antigamente também as capacidades de transformação eram muito inferiores, pronto, era tudo manual e o azeite era com uma acidez muito mais elevada. A apanha das azeitonas não é apenas uma atividade agrícola, mas traz em si também uma marca cultural. Muitos trabalhadores tiram férias nessa altura do ano para a apanha das azeitonas destinadas ao consumo durante todo o ano. E não só. Famílias se juntam para o almoço e celebrar a colheita. A atividade da colheita de azeitonas também era realizada pelos pastorinhos e seus pais. Fomos buscar umas oliveiras ali junto a Torres Novas que foram oferecidas, onde os pais dos pastorinhos com os pastorinhos iam lá apanhar a azeitona. Um recurso da natureza e produto do trabalho humano que une as criaturas ao divino. Beleza, né? Natureza perfeita e com história, isso é que é legal, né? E assim nós encerramos o Canção Nova Notícias de hoje. Você pode rever as nossas reportagens em nosso portal noticias.cançãonova.com. Você fica agora com a Santa Missa direto de São Paulo e a gente se despede com imagens do Congresso Eucarístico Nacional. Nesse momento está acontecendo lá uma apresentação de maracatu, né, Belíssima. Boa noite Boa e noite. até amanhã. Até amanhã.